Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Bancos de Dados 2. Esse é a última parte do bloco, né, do conjunto de aulas falando sobre transação. E nessa aula específica nós vamos falar sobre o controle de recuperação. O controle de recuperação que ele é muito importante, aliás, ele é essencial e intrinsecamente ligado ao conteúdo das transações. Por que exatamente? Bom, como nós falamos lá no início, os bancos de dados, cada banco de dados dentro de um sistema gerenciador de banco de dados, ele tem basicamente três componentes, que são os metadados, que descrevem os dados, né, a estrutura das tabelas, dos relacionamentos, etc. A massa de dados propriamente dita e o log. Então, o log, como nós já podemos perceber lá na nossa aula de transações, ele é extremamente importante porque todas as atividades elas são realizadas primeiro no log para depois serem efetivadas nos dados. Então, o log, o system log, ele registra todas as ações que são realizadas no banco de dados. Ele contém informações detalhadas sobre cada operação. Por exemplo, ele vai registrar o timestamp, né, a hora, minuto, segundo, décimo, milionésimo de segundo. Qual sessão, qual usuário que realizou aquela operação, o ID da transação na qual a operação foi realizada, a operação de fato, a instrução, o status final daquela execução e o conjunto de valores que foram retornados, modificados, etc. E tal. Então, o log ele é um banco de dados detalhado de todas as operações que acontecem no banco de dados. Mas antes de todas, desde que o banco de dados foi criado? Não. Das operações mais recentes do banco de dados. A partir depois de um determinado tempo, esse log ele é esvaziado. As operações que já estão persistidas, que já foram retiradas do log e já foram salvas nos dados, depois de algum tempo elas são limpas até para manter a performance do arquivo de log alto. É importante dizer, pessoal, que na maioria dos bancos de dados, o log ele é um arquivo fisicamente distinto do arquivo que contém os dados e os metadados. Isso por questões de performance, de redundância, de segurança, de consistência e por aí vai. Então, se você pegar no MySQL, você vai ter os arquivos. Na verdade, no MySQL tem arquivos separados para todos esses componentes. No SQL Server você tem um arquivo MDF, que é o Master Data File, e você tem o LDF, que é o Log Data File. Então, são dois arquivos diferentes. E assim, na maioria dos bancos de dados, o log ele é fisicamente separado dos outros componentes do banco de dados. Então, o log ele é fundamental para garantir todas aquelas qualidades do modelo ACID. Mas é importante dizer que a sincronização entre o log e o dado ele deve acontecer o mais rápido possível. Você tem que partir do pressuposto que todas as operações elas são registradas primeiro no log. E depois do log, assim que aquela transação onde aquela operação foi realizada, ela é confirmada, depois eles são persistidos nos dados. Existem alguns problemas nisso. E se acontecer, por exemplo, uma falha no sistema gerenciador de banco de dados ou no servidor? Então, haverão transações comitadas que ainda não foram persistidas nos dados. E aí, o banco de dados, quando ele se recuperar, quando ele voltar a executar para se recuperar dessa falha, ele vai ter que manter todas as propriedades ACID, mas em particular duas delas. A consistência, o banco de dados ele tem que permanecer consistente com todos os relacionamentos, com todas as suas constraints, e as transações que foram comitadas, que terminaram com sucesso, os resultados dessas transações eles têm que ser duráveis. Então, eles têm que ser persistidos nos dados. Então, levamos em consideração aqui
que é muito comum você ter problemas com o servidor, um crash, um problema no sistema operacional, um problema físico no hardware do servidor, e tudo isso pode causar uma parada inesperada, não planejada, afetando a disponibilidade do sistema gerenciador de banco de dados. Então o serviço cai. E as operações que estavam sendo realizadas naquele momento? A partir do momento que eu dei commit e que eu sei que o sincronismo ele não nem sempre ele é imediato, pode haver aí um descompasso entre o que está no log e o que está nos dados. Como é que eu faço para recuperar isso? Bom, antes de mais nada, a sincronização entre o log e os dados, ela pode ser imediata, que a gente chama de sincronização síncrona, né? Que ela é muito segura, só que a performance é ruim, porque aí eu preciso fazer uma operação de disco, que é uma operação, em termos de clock de CPU, ela é uma operação lenta, é uma operação de I/O, né, lenta, particularmente quando você utiliza esses discos tradicionais, né, discos rígidos mais antigos. Então ela é uma operação de I/O lenta. Então, se ao final de toda a transação eu parar para fazer uma operação de I/O, isso vai diminuir a performance do sistema gerenciador de banco de dados. Então, a forma mais comum, a forma padrão, é que essa sincronização entre os logs e os dados elas não seja imediata. Assim que eu dê commit, automaticamente a minha transação será sincronizada com os dados. Não. Ela vai ficar lá no log e, periodicamente, o sistema gerenciador de banco de dados vai parar, vai ver todas as transações que já foram commitadas a partir de determinado ponto, vai sincronizar todas essas transações com os dados. Então ela é menos segura, quando comparado, obviamente, à sincronização imediata, mas ela é muito segura porque a periodicidade disso é muito alta. Isso acontece com uma frequência muito alta, embora eu não saiba precisar números, a frequência com que a sincronização acontece é muito alta. E ela faz com que a performance seja melhor, porque você não fica fazendo operações de I/O a todo momento. Então essas operações elas são concentradas em um momento, e isso aí é uma característica interessante, porque bancos de dados eles são otimizados para fazer operações de dados em bloco. Então, quanto maior a quantidade de dados, mais o banco de dados está otimizado a fazer essas operações, ele está mais otimizado a fazer essas operações do que trabalhar com dados pequenos, com dados de baixa granularidade. Então, o mecanismo que faz isso é o mecanismo de checkpoints. A cada intervalo de tempo, a cada período que ele termina uma sincronização, ele coloca uma marca lá no log falando que até esse ponto aqui o log está sincronizado com os dados. Então, até aquele momento no log, tudo que foi feito está sincronizado. O problema é que quando o banco de dados para fazer isso, podem haver transações que estão rodando ainda. Essas transações elas vão ficar paradas esperando o banco de dados sincronizar. Depois que termina a sincronização, elas continuam executando, mas todas as transações que terminaram entre o último checkpoint e agora, elas estarão sincronizadas. E as transações que ainda não terminaram, elas provavelmente serão sincronizadas no próximo checkpoint. Ok? Então, a cada checkpoint, o banco de dados, até aquele ponto, o banco de dados está consistente. Então, toda vez que você vai desligar o banco de dados, que você vai parar o serviço do sistema gerenciador de banco de dados, ele também mata todos os processos que porventura não estejam rodando, ou então espera todos os processos acabarem, sincroniza tudo que já terminou, todas as transações que já foram commitadas, obviamente as que deram rollback ele vai descartar. As transações que foram commitadas serão sincronizadas com os dados, e aí ele insere uma marca de checkpoint, falando que até ali todo o banco de dados está consistente, dados e log.
Porém, se quando o banco de dados ele inicia, ele vai abrir o log e a primeira coisa que ele encontra no log, aliás, a última coisa, o último registro do log não é um checkpoint, significa que provavelmente o banco de dados ele não foi finalizado de forma segura. Então aconteceu um crash lá no banco de dados. E não houve aquela última sincronização do log com os dados. Então, é nesse ponto, é nesse momento que o banco de dados ele percebe, opa, aconteceu algum problema. Então, quando eu abro, quando eu finalizo o sistema gerenciador de banco de dados, que eu finalizo o serviço, a última coisa que está lá no log vai ser o checkpoint, falando que, olha, eu percorri o banco de dados, todas as transações que foram finalizadas com sucesso estão sincronizadas com os dados. Os dados e o log estão sincronizados. Até aqui, sem pendências. Porém, quando o meu banco de dados... Então, quando o banco de dados ele inicia de novo, ele espera que a última informação que esteja no log seja essa, de que houve a sincronização final. Se ele não encontra essa informação, isso significa que o banco de dados sofreu uma interrupção não planejada. Então, provavelmente, do último checkpoint até esse último registro, podem haver transações que não foram sincronizadas com os dados. Significa que o log e os dados não estão consistentes. Então, nesse caso, o que o sistema gerenciador de banco de dados vai fazer? Ele vai iniciar o processo de recuperação. E esse processo ele é essencial para recuperar os dados das transações não sincronizadas com os dados e manter as propriedades asset. Ok? Então, o mecanismo de recuperação ele varre o log do final para o início, até encontrar o último checkpoint. Quando ele encontra o checkpoint, ele vai percorrer agora do checkpoint para baixo. Vai buscar por todos os commits. Quando ele encontra um commit, ele vai voltar o log até achar o início daquela transação. Aí, beleza. Então, ele recompõe aquela transação, reexecuta todas as instruções da transação e persiste elas nos dados. Depois, ele vai fazer isso para todas as transações. Se porventura ele encontrar um start transaction e esse start transaction ele não tiver nem um commit lá no log e nem o rollback, ele vai dar rollback nela, como se aquela transação não existisse. Então é o rollback automático. É a propriedade da atomicidade. Ela sempre termina ou com sucesso ou com erro. Então, se eu não sei se ela terminou com sucesso e não sei se ela foi dado rollback, então eu dou rollback, ou tudo ou nada. Então, após executar esse processo, todas as transações, para todas as transações que eu encontrei o commit, eu recuperei todas as transações, eu insiro o checkpoint atestando que o meu log e os meus dados estão sincronizados de novo. Então, o processo de recuperação é finalizado e o sistema gerenciador de banco de dados ele termina o processo de inicialização. Ok? Então, o processo de recuperação ele tem a missão de garantir que nenhum dado que tenha sido comitado por uma transação, ele será perdido, mesmo em caso de falha do sistema gerenciador de banco de dados. É óbvio que há inúmeros mecanismos de recuperação que são muito mais complexos quando a gente analisa ele no baixo nível. Então, essa visão que eu dei do mecanismo de recuperação aqui, ela é uma visão de altíssimo nível. Esse algoritmo mesmo, ele deve ter umas 20 etapas e redundâncias em cada etapa, entendeu? Entre cada um dos pormenores, então, você vai ter inúmeros mecanismos extras de redundância, de checagem, de verificação de consistência, de segurança. Ok? E é exatamente por isso que existe a separação física entre o arquivo de dados e o arquivo de log. Então, até para manter a consistência dos dois, para que em caso de corrupção de um, você tenha o outro consistente. Esse é mais um dos mecanismos que são utilizados. Com isso, gente, eu vou fornecer outros materiais para que vocês possam ver esses mecanismos de recuperação em um nível maior de detalhe, um nível de mais baixo nível de detalhes, ok? Mas a visão geral do mecanismo de recuperação é essa.
O log ele é uma parte fundamental para os bancos de dados relacionais fazerem que as transações ACID funcionem. Sem log não existe transação ACID. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.